Oi, minha gente, tudo bem? Gente, começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho. Já tem um vídeo aqui desse no canal, mas há muito tempo atrás, bem no comecinho do canal, então eu resolvi reproduzir esse vídeo aqui pra ficar mais atual pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Se inscreve também aqui no canal, me acompanha nas redes sociais e vem comigo pra mais esse vídeo. Então vamos lá, galera, eu vou começar aqui a contar pra vocês de forma bem resumida, para o vídeo não ficar muito longo. Eu sou cristã, esse meu testemunho é cristão, né? Mas nem sempre eu fui. Eu me converti tem 5 anos apenas. Antes, a minha opinião era que jamais eu seria crente, jamais eu seria evangélica. Essa era a minha opinião, porque eu não acreditava, eu criticava, eu era aquela pessoa de que eu apontava, de que eu falava que eram hipócritas, que isso, que aquilo. E até aí tudo bem. Até 2015, que foi quando minha vida mudou completamente, que quando eu comecei a enxergar as coisas de maneira diferente. No Natal de 2015, eu perdi meu irmão. Ele faleceu decorrente de um acidente de moto. Ele sofreu esse acidente de moto aqui em Goiânia, próximo de onde eu moro. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Brasília. E ele veio a falecer dias depois, né? No Natal, 5h45 da manhã, ele faleceu. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Foi a partir desse momento que a minha vida começou a se transformar e eu ainda não tinha me dado conta. Até essa data, gente, até 2015, a minha vida ela era completamente doida. Completamente doida mesmo. Eu sempre fui uma menina muito tranquila em relação a muitas coisas, sabe? Eu nunca fiz nada de errado, eu nunca usei drogas, nunca bebi, nunca fiz essas coisas, sabe? Mas eu gostava muito de festa, eu gostava muito de balada, eu gostava muito de sair com os meus amigos. Eu sempre tava no meio das bagaceiras, sempre tava ali. E eu nunca quis ir pro lado de religião. Eu nunca quis, assim, ir pra igreja, seja católica, seja evangélica, eu nunca me importei com isso. Eu acreditava em Deus e pra mim era suficiente. Até 2015. A partir desse momento, as coisas mudaram. Como eu falei pra vocês, meu irmão faleceu e a nossa família toda do Maranhão. Eu levei o corpo dele pra lá, pro Maranhão, a gente fez todo o enterro e eu voltei pra cá. Na época eu trabalhava numa loja de maquiagens no shopping. Eu era caixa, eu trabalhava nessa loja, né? E eu voltei e continuei trabalhando, mas eu caí numa depressão, gente, absurda. Eu sentia muita falta do meu irmão. Eu morava sozinha numa kitnet na época. E eu me vi numa situação de que eu tava praticamente enlouquecendo. Eu pegava meu celular, eu ligava pra ele pra ouvir a mensagem no celular dele. Ou pra ter a sensação de que se eu mandasse mensagem, ele poderia responder, alguma coisa do tipo. Eu virei noites e noites chorando no canto de uma parede. E eu ligava pra minha mãe, eu ligava pra minha avó. E preocupando também elas, né? Porque eu tava aqui, eu tava sofrendo e elas estavam preocupadas. E minha avó queria que eu fosse embora. Minha mãe também falava pra mim ir embora. Mas minha vida era toda aqui, né, gente? Eu moro aqui desde os meus 15 anos de idade. Então, eu não queria largar tudo e ir pra lá. E eu sofri muito, gente. Eu sofri muito. Eu sentia um vazio tão grande, que não tinha nada que preenchesse. Eu via nossas fotos juntas, porque eu e ele, nós éramos, assim, muito unidos. A gente só andava abraçado, a gente tinha uma amizade muito bonita. A gente se respeitava muito e eu tinha uma proteção muito fora do normal com ele. E tenho com a minha irmã caçula e com meu outro irmão também. Então, assim, nós irmãos, a gente sempre foi muito apegados um com o outro. Muito. Então, gente, pra mim aquilo ali foi, assim, o fim pra mim, sabe? Eu perdi o chão completamente, eu não sabia o que fazer da minha vida.
Eu não sabia. Quando eu conseguia dormir à noite, eu acordava chorando. Chorando, e eu começava a olhar para as fotos dele, começava a olhar para a foto do filho dele, que o meu sobrinho é a cópia dele. E aí eu ficava me perguntando por quê, e eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava, e eu gritava em alto bom som, e eu falava que eu não aceitava, e que Deus era esse que fazia aquilo com pessoa que não merecia, que com tantas pessoas ruins no mundo. Ele foi tirar a vida logo dele, de um pai, ia deixar um filho órfão, de um rapaz super trabalhador, um ótimo filho, um ótimo marido. E eu não entendia, eu não entendia mesmo, gente. Pra mim aquilo ali era uma loucura e uma injustiça muito grande. Eu tenho outra parte da minha vida que eu nunca expus na internet e que eu não sei se vai chegar um momento de eu expor também, mas que faz parte dessa mudança toda, né? As pessoas que me conhecem pessoalmente, amigos, família, todas as pessoas sabem do que eu estou falando, né? Mas não é uma coisa que eu quero expor, até porque envolve outras pessoas e tal, e eu não quero expor isso. Mas, enfim, foi uma transformação muito grande na minha vida, muito grande mesmo. O propósito de Deus foi muito grande na minha vida e Ele teve muita misericórdia de mim, né? E aí, gente, passando esse processo todo, eu comecei a frequentar uma igreja, mas eu não me sentia muito à vontade nessa igreja. Eu ia, mas eu continuava sentindo aquele vazio, eu continuava sentindo aquele desespero, aquela saudade, aquela coisa de que eu não aceitava, sabe? Eu tinha um sentimento de revolta muito grande em relação à morte dele. E eu sonhava muito com ele. E aí, depois da morte dele, 5 meses depois, eu conheci meu marido, que é o William, né? E a família do William já frequentava a igreja. O William também ia de vez em quando pra igreja. E aí, depois que a gente começou a namorar, eu comecei a vir pra cá e eu ia pra igreja às vezes. E eu comecei a me sentir muito acolhida, eu comecei a me sentir diferente na igreja. E eu acho que eu comecei a entender o propósito de Deus. Hoje eu tenho a plena consciência de que tudo acontece com a permissão dele. Então, assim, tudo tem um propósito. Tudo. Se não tivesse acontecido o que aconteceu com meu irmão, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria tido a transformação que eu tive. E com certeza eu não estaria servindo a Deus como eu estou hoje. Eu falo isso sem sombras de dúvidas, porque eu não estaria vivendo essa vida que eu vivo hoje, gente. Porque eu nunca me imaginei estando aqui, assim, nesse momento. Cristã, casada, vivendo a minha vida, servindo a Deus. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nossa, pra mim, isso era uma caretice fora do normal antigamente. Sabe? Eu nunca me imaginei. Comecei a frequentar essa igreja e Deus foi tocando no meu coração. E aquele sentimento que eu tinha foi se transformando. Ele foi se transformando em saudade, mas não era uma saudade que doía mais, como doía antigamente. Eu sinto muita falta dele hoje ainda. Sinto muita, muita mesmo. Eu ainda olho fotos dele, eu ainda lembro muito dele, eu ainda sonho com ele às vezes também, mas não é aquele sentimento de revolta porque que ele se foi, porque Deus permitiu isso. Não, não é mais. É só aquela saudade, sabe? Aquela falta de abraçar. É só aquela falta, sabe? Aquela saudade de ligar pra ele, de falar que eu amo. De quando ele me ligava e falava: e aí, mana, como é que você tá? Vem pra cá, vem passar o final de semana aqui. De eu falar com ele, de ouvir a voz dele, sabe? É esse tipo de saudade. Não é mais aquela saudade de dor, sabe? E isso foi Deus que transformou. Isso foi Deus que mudou o sentimento que eu tinha em relação a isso. Deus transformou a minha vida, Deus me moldou, Deus virou a minha vida de cabeça para baixo, de cabeça para baixo. A vida que eu vivo hoje, gente, ela é 100% diferente da vida que eu vivia antigamente. 100%. Então, foi Deus que fez isso, sabe? E eu continuei frequentando a igreja, eu
casei com meu marido, eu me batizei, que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu me batizei com um amor tão grande, gente, mas tão grande no coração, com uma certeza tão grande de que eu nasci para isso, sabe? Com uma gratidão tão grande a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, pela transformação que Ele fez, pelo cuidado que Ele tem comigo e com que Ele sempre teve. Porque eu já passei, gente, por situações tão absurdas, que se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu não estaria aqui conversando com vocês. Mas que na época eu não me dava conta, porque eu não entendia que era a mão de Deus me protegendo. Eu não via que aquilo era cuidado de Deus, sabe? E hoje eu vejo. Hoje eu analiso todas as situações que eu já passei e eu vejo a mão de Deus em cada uma delas. E antes eu não via isso, sabe? E hoje eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus mesmo pela oportunidade que Ele me deu de servi-lo, pelo fortalecimento que Ele tem me dado, porque, gente, não é uma caminhada fácil. Servir a Deus não é uma caminhada fácil. Renunciar às suas vontades, às suas escolhas que você queria fazer, não é fácil, gente. Se eu falar pra vocês aqui, essas 1000 maravilhas, a gente que você não vai passar por dificuldade, que você não vai... Eu estaria mentindo, gente. Isso não existe, não é porque eu sou cristã, não é porque eu sirvo a Deus. Agora que eu não passo dificuldades, eu passo muita dificuldade. A diferença é que as dificuldades que eu passo agora, eu vejo Deus passando comigo. E antigamente eu não via, não tinha essa percepção, sabe? Eu sei que eu tenho um dono, eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu tenho um protetor. E a minha gratidão é tão grande, mas tão grande, gente, com Ele, que eu só quero servi-lo, eu só quero adorá-lo. E eu não me imagino jamais voltando a viver a vida que eu tinha antigamente. Sabe? Viver da forma que eu vivia antigamente, loucamente, sem pensar no amanhã. Jamais, gente, eu não penso. De forma nenhuma. Eu fiz muitas coisas da qual eu me arrependo hoje. Mas quando eu me batizei, ficou tudo no passado. Deus me fez uma nova criatura. E eu, como nova criatura, eu continuo pecando porque eu sou um ser humano, gente. Eu sou um ser humano, sabe? Então, eu vou pecar ainda, sabe? Eu ainda vou fazer coisas erradas, eu ainda vou fazer coisas que eu me arrependa. Eu não sou santa, santa só Deus. Santo só Ele, sabe? Mas eu escolhi servir, eu escolhi seguir um caminho que Ele quer pra mim. Que durante a minha vida inteira era isso que Ele queria e que eu nunca dei ouvidos. Eu tenho uma carta aqui em casa que em 2014 eu tava dentro do metrô, sentada no chão do metrô indo trabalhar, e uma moça me entregou um bilhete. Nunca tinha visto essa menina na minha vida. Ela pegou e me entregou um bilhetinho. Aí falou, você aceita? Eu falei, aceito. Quando eu olhei, escrito na frente do bilhete, era uma cartinha dizendo assim, de Deus pra você. Gente, aquilo me arrepiou inteira, sabe? E eu tenho essa cartinha aqui até hoje, e nessa carta, ela fala os planos que Deus tem pra mim. O quanto Ele me ama e o quanto Ele queria que eu o amasse da mesma forma. Gente, quando eu li essa carta, meu coração... Nossa, eu não sei nem dizer pra vocês, sinceramente, o que foi que eu senti na hora. E eu tenho ela, até hoje, ela está aqui intacta, eu leio ela às vezes também. E tipo, 1 ano depois eu passei por tudo que eu passei. E Deus me provou o quanto que Ele me ama. O quanto que Ele estava me esperando, o quanto que Ele estava esperando só uma atitude minha. Infelizmente eu fui pela dor, né? Eu não fui pelo amor. Como falo, né? Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. E eu fui pela dor. Doeu demais, demais, demais. E só nele eu encontrei um conforto, só nele eu encontrei um alívio. Porque eu tentei de todas as formas. Não tive sucesso em nada. E só nele eu encontrei a paz.
É muito surreal você saber que Deus tá lá de braços abertos para você e você tá de costas virada. É muito complicado eu parar para pensar quantas oportunidades Deus tinha me dado e eu virava, sabe? Porque eu era uma pessoa tão ignorante que eu não aceitava nem ouvir o que as pessoas tinham a me dizer. Que eu corria de crente na rua. Nossa, gente, eu tinha pavor de estar no meio da rua e ver uma pessoa falar de Jesus. Eu era revoltada. Pra mim, aquilo, o que acontecia na minha vida, acontecia e ponto, acabou. Porque eu era meio que abandonada mesmo, eu não tava nem aí pra nada, eu não tava nem aí pra opinião de ninguém. Eu nunca tinha sentido o amor de Deus assim comigo, não tava nem aí. Pra mim, era muita besteira que o povo falava. E hoje eu vejo o quanto Deus é misericordioso, né? Porque eu era tão rebelde, eu era tão cabeça fechada, ignorante. Mas Deus estava lá, Ele não desistiu de mim, não. E como eu sou grata pela misericórdia dele, né? Porque se não fosse a misericórdia dele com a minha vida, como eu falei pra vocês, eu não estaria nem aqui contando pra vocês esse testemunho. E aí, gente, eu tenho tanta coisas pra contar pra vocês, tanta coisas pra mostrar o amor de Deus, sabe, com a minha vida. Mas se eu for ficar falando aqui, eu vou falar até amanhã. Porque são tantas coisas, gente. Mas eu espero muito que vocês tenham entendido o meu testemunho, que foi assim bem resumido, gente, mas dá pra ver a transformação que Deus fez na minha vida, que me tirou da depressão, me tirou do sofrimento que eu estava em relação à morte do meu irmão e me transformou. E hoje eu estou aqui servindo a Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, grata demais, demais pela oportunidade que Ele me deu de servi-lo. Que esse testemunho traga algo de bom para sua vida, que você sinta Deus falando com você nesse momento, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Qualquer dia, em outro vídeo, eu posso trazer, né, a segunda parte, eu posso contar mais da minha vida para vocês, tá bom? É isso, gente. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e não esqueçam jamais que Deus te ama muito. Tchau.